Olá pessoal, tudo bem? Gente, aqui é o professor Álvaro e a gente vai fazer as nossas resoluções de química, tá certo? Professor Álvaro Thiago, a gente respondendo essas questõezinhas. Então, gente, é o seguinte: a primeira questão diz assim: os prótons são partículas que possuem massa relativa igual a. Gente, e aí eu coloquei, na verdade, quer saber a massa relativa. Lembram que eu falei para vocês nas aulas passadas que os prótons eles são partículas dotadas de carga elétrica positiva, ok? Beleza? Então a massa do próton ela vai ser igual a 1, ok, pessoal? Os nêutrons são partículas que não têm carga elétrica. Então a massa do nêutron ela pode ser considerada como sendo praticamente igual a do próton, também igual a 1. Ok? E os elétrons? Os elétrons são partículas que se movimentam, né, rapidamente e continuamente ao redor do núcleo. Ok? Eles são dotados de carga elétrica negativa. Então representam um elétron assim. Ok, gente? Então, como a gente já falou, eu tenho um núcleo aqui, ó. Então, eu vou ter um núcleo, né? Onde eu tenho prótons de carga positiva, ok? Eu vou ter os nêutrons também que vão se encontrar no núcleo, só que eles não têm carga. E eu tenho aqui o chamado, os elétrons, que vão ficar girando aqui ao redor do núcleo, ok? E esses elétrons eu vou considerar eles de carga negativa. Tá bom, gente? Tranquilo? Professor, isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é um orbital, ok, gente? Isso aqui é onde os elétrons eles vão ficar girando. Então você pode ser imaginado como nuvens, né, de diferentes formas e volumes. Vão ficar girando aqui. Aí a questão diz o seguinte: os prótons são partículas que possuem massa relativa igual a. Gente, ele quer saber dos prótons. Acabei de falar para vocês. Será que eu tenho aqui 1 sobre 1840? Não, não é isso aqui, né? B, menos 1. Carga negativa quem tem é quem? Os elétrons. Né? Massa desprezível, quem tem aqui são os nêutrons. E sobrou quem, pessoal? A letra E. Ok? Então, perguntou massa relativa. Eu sei que a massa de um próton, como ele tem carga positiva, então ele tem o que? A massa relativa 1. Beleza? Tranquilo? Então tá aí a primeira questão, né? Fica sendo a letra E. Beleza, pessoal? Muito bem. Agora a gente vai fazer a questão 2. Questão 2 diz o seguinte: um átomo apresenta duas regiões distintas. Qual delas apresenta maior peso? Gente, eu tenho um átomo, eu tenho um núcleo do átomo, eu tenho um orbitalzinho dele aqui. Ok? Aqui onde o elétron vai ficar girando. E ele pergunta para vocês, dessas duas regiões, eu tenho um núcleo, ok? Aqui no centro, e eu tenho a eletrosfera, que é esse orbitalzinho aqui, onde vai girar os elétrons. E qual delas apresenta o maior peso? E aí você poderia perguntar, você poderia ficar na dúvida, dizendo o seguinte: os prótons, porque os prótons estão no núcleo, né? Mas nos prótons, pessoal, os prótons estão exatamente no núcleo e também os nêutrons estão no núcleo, certo? Então você poderia pensar, vou marcar prótons. E os nêutrons? A mesma coisa acontecia na letra D. Eu vou marcar nêutrons. E os prótons? Ele quer saber o de maior peso. Então, nesse caso, nós vamos ter quem, pessoal? O núcleo. Por quê? Porque o núcleo está alojado os prótons de carga positiva e está alojado os nêutrons aqui. Tudo bem? Então, essa é a questão. Beleza?
Pois bem, pessoal. Continuação aqui. Vamos para fazer a terceira questão. Diz o seguinte: a carga elétrica negativa e carga elétrica positiva são características pertencentes, respectivamente, aos, meus amigos, letra A, prótons e nêutrons, letra B, prótons e elétrons, letra C, nêutrons e elétrons, letra D, elétrons e prótons e letra E, elétrons e nêutrons. Se ele pergunta uma carga elétrica negativa e uma carga elétrica positiva, uma carga elétrica negativa, neste caso aqui eu tenho os elétrons, e uma carga elétrica positiva vai estar no núcleo, né, que são os prótons de carga elétrica positiva. Então, pessoal, a nossa letra aqui vai ser a letra D, ok? Já que ele pediu aqui na ordem, né, primeiro carga elétrica negativa e depois a carga elétrica positiva. Tranquilo? Beleza? Agora vamos fazer aqui, vamos ver aqui a questão número 4. E aí, pessoal, a quarta questão diz o seguinte, né? Vamos lá. A primeira visão científica do átomo surgiu com... Gente, também está lá no slide passado, né? E aí está dizendo a visão científica, né? Pessoal, vai ser a nossa letra B aqui, ó, Dalton, né? A gente sabe que a partir dos trabalhos baseados em evidências, né, aquelas evidências experimentais, retomou a ideia do filósofo grego Demócrito, que eu até falei no slide passado, tá bom? Então aí propõe uma teoria atômica que é para explicar essa composição das substâncias. Então aí, meus amigos, nós tínhamos aí como termos gerais dessa teoria algumas que a gente conhece, que eu falei para vocês, que a matéria constituída de pequenas partículas esféricas, maciças e também divisíveis, que ele denominou de átomos. Tudo bem? Tranquilo? Foi uma das teorias, teoria de Dalton. Tá bom? Falamos de visão científica, então eu tenho a teoria de Dalton. Beleza? Tranquilo? Agora nós vamos... Pois bem, pessoal. Diz o seguinte: a distribuição eletrônica correta do elemento carbono, 6 elétrons, está representada na alternativa. Meus amigos, observe que eu tenho 2 orbitais, não é verdade? A gente viu nas aulas passadas que nós temos quantos orbitais a gente pode ter em um átomo? A gente pode ter até 7, certo? Eu posso ter lá as camadas K, camada L, camada M, camada N, camada O, P e Q, tranquilo? E que nessas camadas, elas também suportam o número máximo de elétrons por camada. Na camada K, que é a primeira, eu posso ter no máximo 2. Na L, na camada L, eu posso ter 8. Na M, 18. Na N, 32. Na O, 32. Na P, 18. E na Q, eu tenho lá 2, certo? Então, vamos memorizar a primeira e a última, no máximo 2 elétrons. Beleza, gente? Tranquilo? Mas aí diz o seguinte, vamos imaginar a distribuição eletrônica correta do elemento carbono. Pessoal, o carbono... Opa, só um momentinho. O carbono aqui, ó. O carbono, ele tem o quê? 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, então o número atômico dele é 6. Vou representar aqui embaixo. Ok? Então vamos imaginar o seguinte. Se ele tem 6 elétrons, vamos imaginar aqui o átomo de carbono. Vou fazer o núcleozinho aqui. Ele só vai ter 2 orbitais, né? Ou níveis eletrônicos. O primeiro nível eletrônico, que é o K, e o segundo aqui, que é o L. Foi o que eu falei para vocês na regra. A primeira camada, né, que é a camada K, ele vai ter no máximo 2 elétrons.
no máximo. Não pode ter 3, não pode ter 5, não pode ter 6. Então, meus amigos, aqui eu já começo a cancelar isso aqui, ó. D não vai ser, porque D está dizendo que a camada K é 4. Aqui também você está dizendo que a camada K é 3. Estou eliminando, vou por eliminação aqui também. K5. Não. K1 poderia até ser. Mas vamos ver o seguinte. K2, no máximo 2. Então vai ter 2 elétrons aqui, ó. E na camada L eu vou ter 4. 1, 2, 3, 4. Então na camada L eu vou ter 4. Ok? Mas aí fica aquela dúvida com alguns alunos. Pode me perguntar o seguinte, professor, mas vamos imaginar o seguinte. Mas aqui a letra A e a letra B me deu uma dúvida. Porque eu poderia estar pensando o seguinte, né? Aqui está eliminado, viu, gente? Que eu eliminei essa e essa. Então, se eu imaginar o seguinte, pessoal, K e L. Aqui tem 2, aqui tem 4, né? Na verdade, essa última camada, que é a camada L, eu vou chamar camada externa ou camada de valência, né? Ela, pessoal, ela vai ter que ficar com 4, ok? Ela vai ficar com 4, porque, na verdade, ela vai seguir a regra do octeto, ok, gente? A regra do octeto, ele sempre vai ter que ter 8 elétrons na última camada. Isso aí a gente vai ver mais na frente, tá certo? Então, por isso que eu não poderia colocar essa outra aqui, a letra B, tá bom? Vai ficar com 5. Ou vai ter situações que, dependendo do elemento, esse elemento vai perder elétrons, ele vai perder um elétron, digamos, tem elemento químico que na camada de valência tem 7 elétrons, então ele vai ganhar mais um para poder ficar com 8, né? Ou ele vai perder também esses elétrons, que esses elétrons eles perdem e eles também ganham elétrons, contanto que fique lá com 8 elétrons na camada de valência. Tá certo? A gente vai explicar isso aí mais à frente. Então, meus amigos, essa questão aí, a quinta, ela vai ser a letra A, tá bom? Quem marcou tá de parabéns. Beleza? Agora vamos lá fazer a sexta questão, né? O que diz a sexta aí, ó? O número máximo de elétrons permitido na camada N é 32. No entanto, se em determinada distribuição essa camada for a última, ela poderá conter apenas... E aí, meus amigos? Gente, se realmente a gente está falando de camadas, né? Falei para vocês, camada K, camada L, camada M, camada N. Camada K no máximo 2 elétrons, camada L no máximo 8 elétrons, camada M 18, né? E a camada N 32. E ele está dizendo que o número máximo de elétrons permitido na camada, né, é 32. No entanto, se em determinada distribuição essa camada for a última, ela poderá conter apenas, meus amigos, se eu tenho 32, o que é que vai me restar aí, né? Eu sei que 4 elétrons na última? Não. Ok? De 1 a 8? Não. De 2 a 8 elétrons? Sim. Neste caso aí, pessoal, porque aí eu vou dizer para vocês onde a gente vai seguir a regrazinha do octeto. Tudo bem? Por mais que ela tenha 32, mas ela vai seguir isso aí e às vezes eu acabo levando esses elétrons para uma outra camada. Tudo bem? Tranquilo? Então eu vou acabar transferindo isso aí. Eu não posso deixar uma certa quantidade de elétrons aqui passando não, tá bom? Letra E diz o seguinte: dependerá do número de elétrons que o átomo possua? Não, também não é bem assim. Tá bom, pessoal? Aqui eu vou seguir a regra do octeto e a gente vai acabar distribuindo esses elétrons aí. Tá bom? Beleza? Vamos lá para a sétima questão. Vamos lá. Sétima questão, olha lá, diz o seguinte: a distribuição eletrônica correta do elemento lítio, 3 elétrons, está na alternativa. Pessoal,
O elemento lítio, lá no elemento químico, ele está representado assim. É um L maiúsculo e um I minúsculo. E ele está dizendo que o lítio, pessoal, ele tem número atômico 3. Se você olhar lá na tabelazinha periódica, aí diz o seguinte, o que ele está querendo aqui para a gente? Pessoal, ele quer saber a distribuição eletrônica correta. Se você analisar o seguinte, se o lítio tem 3 elétrons, já dá para me matar de boa. Eu tenho aqui o núcleo, vou ter o primeiro orbital, que é o orbital K, e o outro que é o L. Seguindo a regra, se a primeira tem que ter número máximo 2 elétrons, eu não posso colocar 3, tem 2. Na camada lá de valência, que vai ser a última aqui, que é o L, só vai ter 1. Eu sei? Tranquilo? Então, se eu perguntasse para vocês, é mais fácil ele perder esse elétron aqui e ficar apenas com 2. No caso, ele for fazer uma ligação química, que a gente vai ver mais na frente. Então, pessoal, K vai ser 2 elétrons e L, camada de valência, vai ser 1 elétron. E então, qual é a questão aqui para a gente? No caso, nós vamos ter a letra A, ó. Primeira camada de valência 2 e a última camada 1. Ficou fácil essa daí, né, pessoal? Por quê, professor? Porque eu conto pelo número atômico, pelo número de prótons aqui, que é a mesma coisa que o número de elétrons. Ok, gente? Então, o número atômico ele já me dá quantos prótons existem no núcleo e também quantos elétrons. Professor, o mesmo número de prótons é igual ao número de elétrons? Correto. Beleza, pessoal? Tranquilo aqui? Belezinha, né? Vamos lá? Vamos passar aqui. Opa! Vamos lá, vamos fazer aqui a nossa oitava questão. A oitava questão diz o seguinte. Um elemento ele apresenta número atômico 11. Isso significa que? 2 pontos. Gente, eu falei para vocês, nas aulas passadas, quando eu quero representar um elemento, qualquer elemento, digamos que esse elemento seja X, Z fica embaixo e A fica em cima. A é o número de massa, Z é o número atômico do elemento. É só você imaginar o seguinte, de A a Z no alfabeto, em cima inicia, embaixo termina, tá certo? Só que esse Z aqui, pessoal, esse número atômico, ele me dá a quantidade do número de prótons e também a quantidade do número de elétrons do elemento, certo? Então, se eu falo para vocês o seguinte, o elemento que apresenta Z igual a 11, esse Z é o número atômico. Então, eu sei, né, que esse elemento ele tem 11 elétrons e ele também tem 11 prótons, certo? Na letra A, o elemento apresenta 11 elétrons? Não, mas apresenta 11 elétrons. Mas também sei que apresenta 11 prótons. Vou apagar aqui para ficar melhor, gente. Letra B. O número atômico desse elemento é 11? Sim, como está dizendo aqui, ó, né? Ele já está dizendo que o número atômico dele é 11. O número atômico desse elemento é 11, ou seja, apresenta 11 prótons? Correto, né? Letra C. O número atômico desse elemento é 11? Sim. Ou seja, apresenta 11 nêutrons? Não, né? Não tem nada a ver com nêutrons. D. O elemento apresenta um número de massa igual a 11? Não, pessoal. O número de massa não tem nada a ver com o número atômico. E letra E. O elemento em questão apresenta peso superior a 11? Piorou, né? Então, a nossa questão vai ser a letra B. Tá certo? A oitava vai ser a letra B. Tranquilo? Beleza aí, gente? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Gente, é o seguinte, essa questão aqui gerou muita dúvida aí para alguns alunos, né? Então a gente vai ver o seguinte, ó. Um átomo isolado, né? Imagina um átomo aí, um átomo isolado. Vou imaginar um átomo aqui, vou representar por X. Com Z igual a 10, eu disse para você que o Z fica embaixo, tranquilo? Então o número atômico embaixo igual a 10. E A, que é o número de massa, é igual a 22, então fica em cima, beleza? Aí ele apresenta. Pessoal,
Letra A, 10 prótons, 10 elétrons e 22 nêutrons. Letra B, 10 prótons, 22 elétrons e 10 nêutrons. Letra C, 22 prótons, 22 elétrons e 10 nêutrons. Letra D, 10 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. E letra E, 12 prótons, 12 elétrons e 12 nêutrons. Primeiramente, eu sei o seguinte, eu sei que ele tem 10 prótons. Por quê? Porque o número atômico é 10, então também eu sei que ele tem 10 prótons. É a mesma quantidade de prótons, prótons é 10. E também sei que o número de elétrons também é 10, porque o número de elétrons também é a mesma quantidade do número de prótons. Então eu sei que tem 10 prótons e tem 10 elétrons. Opa! Então aqui eu já olho para a letra A, 10 prótons, 10 elétrons. Será que tem 22 nêutrons? Vamos ver por eliminação. Letra B, 10 prótons, tranquilo. 22 elétrons, não. Letra C, 22 prótons, riscarro logo. D, 10 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. Letra E, 12 prótons. Não, não pode. Então, pessoal, eu fiquei na dúvida entre a letra A e a letra D, né? Mas aí é o seguinte, como é que eu vou descobrir o número de nêutrons? Eu disse para vocês o seguinte, na aula passada, que eu vou representar um elemento. Eu sei que embaixo fica o número atômico, em cima fica o número de massa. Eu posso colocar de lado o número de nêutrons, o N. Tudo bem? E eu falei para vocês que nessas aulas eu posso fazer o seguinte: para mim representar o número de massa do elemento, se eu quero saber o número desse cara aqui, o número de massa desse elemento, eu vou utilizar essa formulazinha aqui, ó, né? A é igual a P mais N. Que é isso? O número de massa é igual ao número de prótons mais nêutrons. Ou seja, basta eu somar o número de prótons, que é o número atômico, com o número de nêutrons, eu tenho o número de massa. Ok? Mas se eu quiser descobrir o número de nêutrons, eu tenho que subtrair, na verdade, o número de massa menos o número de prótons. Então eu tenho que fazer isso. Tranquilo, gente? Essa aqui eu descubro o número de massa e essa fórmula aqui eu descubro o número de nêutrons. Tá bom? Se você quiser anotar, belezinha. Então, voltando à questão, se eu pegar, como ele já colocou aqui, diz que um átomo isolado, ele apresenta 10 como número atômico e 22 como número de massa, como é que eu vou calcular o número de nêutrons? Eu vou ter que fazer o seguinte, nêutrons vai ser igual, agora eu vou subtrair, na verdade, o número de massa, que é 22, menos o número de prótons, né? Que é 10. Tranquilo, pessoal? Então, 22 menos 10 vai ser quanto? 12. Então, o número de nêutrons aqui, ó, vai ser 12. Ah, agora sim, eu tenho 10 prótons, tranquilo, ó. Eu tenho 10 elétrons também, que é a mesma quantidade. E eu tenho 12 nêutrons. E se perguntasse o número de massa, tá aqui em cima, 22. Tranquilo? Se ainda viesse a questãozinha aqui, perguntasse o número de massa, tá aqui em cima, 22. Então a nossa questão, pessoal, é a letra D. Tranquilo? Espero não ter bagunçado muito aqui. E tomara que vocês tenham entendido aí, beleza? Vamos lá? Vamos fazer a 10ª questão. Tudo bem. Diz o seguinte: o átomo de hidrogênio, né, com Z igual a 1 e A igual a 1, ou seja, esse átomo aqui ele tem número atômico 1 e número de massa 1. É o único que não possui nêutrons. Então, esse átomo apresenta o que, pessoal? Ora, se o número atômico dele é 1, então quer dizer que ele tem apenas um próton. Tranquilo? E eu sei também que ele tem apenas um elétron. Um elétron. Tranquilo, pessoal? Então, de cara, se eu for olhar para as outras letras aqui, a letra A já me dá a correta, certo? Um próton e um elétron.
matei só pelo número atômico, pelo Z aqui. Tudo bem? Tranquilo, beleza? Vamos lá. 11. Um átomo com 15 prótons e 17 nêutrons. Olha lá, imagina aí vocês. Um átomo com 15 prótons e um átomo com... Vou puxar aqui mais um pouquinho aqui para melhorar. Ok. Olha lá, pessoal. Um átomo com 15 prótons. Imagina o seguinte. Tem um átomo aqui. 15 prótons é a mesma coisa que é a mesma coisa de um número atômico dele. Então fica aqui embaixo. Tem 17 nêutrons logo do outro lado. Então ele possui o seguinte. Cadê o número de massa dele aqui, pessoal? Não sei. Não é verdade? O Azinho não fica em cima. Então como é que eu vou calcular o número de massa? A é igual a P mais N. Quem é A? Não sei. Né, pessoal? Então o número de prótons? 15. Olha a beleza. Número de nêutrons, que está do outro lado, 17. Então o número de massa dessa questão vai ser a letra... Foi o que ele perguntou. Ele nem perguntou o número de massa, que eu já matei. Ele só perguntou o seguinte. Um átomo, ele vai ter o quê? Número atômico 15, tá aqui. Né? E qual é o número de massa, pessoal, aqui? 15 com 17 dá 32. Pronto. Fechou, né? Então aí, número atômico 15, né? E número de massa 32. Então, pessoal, qualquer dúvida aí, vocês podem estar voltando o vídeo, tá certo? Pode estar voltando o videozinho, beleza aí, tirar a dúvida. Vamos lá. 12. Um átomo X isolado. Um átomo X isolado. Ele apresenta... Um átomo X isolado apresenta 12 elétrons, 12 nêutrons. Esse átomo deve ser representado por... Imagina aqui. Tem um átomo isolado. E esse átomo tem 12 elétrons. O que eu falei para vocês? O número de elétrons é o mesmo do número de prótons. Que fica onde? Embaixo ou em cima do elemento? Fica embaixo. Então o número atômico dele é 12. Ok? E ele tem 12 nêutrons. Fica do outro lado. Então esse átomo, pessoal, ele deve ser representado por... Gente, qual dessas figuras eu poderia representar aqui? Observe que eu sempre coloco aqui a questão do outro lado, né? Neste caso, a gente já tem o seguinte. Nós vamos ter essa representação. Primeiramente, eu nem colocar os dois embaixo, né, pessoal? 12. Aqui é 12 e 24. Tá fora isso aqui. Né? Logo embaixo, né? 12 nêutrons, né? Então, pessoal, o que é que eu vou fazer é o seguinte. Qual é o número de massa aqui, pessoal? Qual é o número de massa desse elemento? Vamos imaginar o seguinte. A, P mais N. Né? A é o número de prótons, 12, mais o número de nêutrons, 12, que dá o quê? Então o número de massa vai ser 24. 24 aqui, ó. Ok? Então, meus amigos, o número de massa fica em cima e o número atômico fica embaixo. Tranquilo? Então, o melhor que representa... Olha, isso aqui está fora porque está dizendo que os dois são em cima. Né? Esse aqui botou o número atômico em cima, a letra B. Na verdade, não é embaixo. Essa aqui está subtraindo, isso aqui não tem nada a ver. Vai ser a letra D, tá bom? O número de massa em cima, como está colocado aqui, e o número atômico embaixo, colocado aqui. Tá bom, pessoal? Então é importante você já ir caçando, fazendo aqui a formulazinha, e você encontrando aí o número de nêutrons, o número de prótons e também o número de massa. Tranquilo? Então, só recapitulando aqui embaixo, número atômico, né? Tranquilo. Em cima eu tenho o número de massa e do lado eu tenho o número de nêutrons. Beleza?
Esse átomo que eu falei para vocês, ele tem quantos prótons? Tem 12, por causa do número atômico. Tem quantos elétrons? Tem 12. Qual o número de massa dele? 24. Qual o número de nêutrons dele? 12. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, tranquilo aqui? Então, de acordo com a simbologia, né, que nós já falamos aqui, a 13 vai ser a letra D, tranquilo? Nós seguimos aqui pelos símbolos dos elementos. Nós temos a letra D: sódio, prata, cobre, chumbo e enxofre. Tudo bem? Então aqui, ó, vamos para 14, né? Diz o seguinte: indique a alternativa que completa corretamente as lacunas do seguinte parágrafo. Gente, essa questão aqui é só para completar. Ela diz o seguinte, ó: um elemento químico é representado pelo seu traço, é identificado pelo número de traço e pode apresentar número diferente de traço. E aí eu tenho letra A, nome, prótons, nêutrons, letra B, nome, elétrons, nêutrons, letra C, símbolo, elétrons, nêutrons, letra D, símbolo, prótons, nêutrons e letra E, símbolo, nêutrons e elétrons. Pessoal, cuidado, né? Não tentem fazer isso aqui rápido, vai memorizando. Ó. Um elemento químico, ele é representado pelo seu... Como é que eu represento um elemento químico, pessoal? Pelo seu símbolo, né? Foi falado aí nas aulas passadas. Pelo seu símbolo. É identificado pelo número de... que é o número atômico. Certo? Mas esse número atômico é o número de quê? De prótons, pessoal, existente no núcleo desse átomo. E pode apresentar número diferente de quê? De nêutrons. Tudo bem? Número diferente de nêutrons. Então a letra D. Tudo bem, pessoal? Gente, está aqui feita a resolução dessas questões, né? Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem voltar ao vídeo, assistir novamente e tentar fazer. Pega uma folha de papel, né, e vai tentando fazer. Tudo bem? Assiste primeiro o vídeo anterior, que a gente falou sobre o estudo do átomo. E depois de pegar essas questões, vocês começam a treinar por elas. Tudo bem? Então vocês vão copiando e vão respondendo, vão praticando, que aí vocês vão pegando o jeito do negócio. Tá bom, pessoal, meus amigos? Espero ter ajudado. A gente finaliza aqui e vai um abraço aqui para todo mundo, tá bom? Valeu e até a próxima.